Senhoras e senhores em todo o Brasil, presta atenção, que agora sim tem petista sorrindo, feliz, contente de bem com a vida. Algumas pessoas, né, que torcem pelo fim das tarifas, assim como eu torço pelo fim das tarifas, mas que seja resolvido o problema do Brasil, tá? O Donald Trump, ele zerou tarifa de 40% sobre café, carne e outros produtos do Brasil. Mas calma, o Lula tá fazendo festa, a petezada tá fazendo festa. Calma, são produtos que os Estados Unidos precisa e não é nada resultado de negociação com os Estados Unidos. O Brasil não avançou em negociações com os Estados Unidos da América. Vou repetir para você, aqui ó, no gordinho. O Brasil não avançou em negociações com os Estados Unidos. Isso daqui não é resultado de negociação nenhuma. Isso daqui não é resultado do clima, é que pintou um clima, que eu gostei do Lula, vem cá me ver. Isso aqui não é resultado disso, tá? Alguns dias atrás, o Trump já havia tirado os 10%, tá? E agora ele tirou os 40% de alguns produtos, da mesma forma que ele havia tirado os 10% de alguns produtos. O que está acontecendo? Os Estados Unidos estão precisando de alguns produtos e aí foram zerados a taxa, né? A taxa de reciprocidade, que é a de 10% no caso do Brasil, e agora ele tirou a taxa política, que é os 40%. E não é de tudo não, é de alguns produtos, como eu disse para você, que o Donald Trump está precisando. Eu já estou entregando a cereja do bolo já no comecinho, tá bem? Então todo mundo comemorando, mas isso daqui não é resultado de negociação não. A Casa Branca publicou nesta quinta-feira, dia 20, uma ordem executiva para zerar as tarifas de 40% dos Estados Unidos sobre alguns produtos agrícolas brasileiros. Alguns, tá bem? Como a decisão, as tarifas sobre carne bovina fresca, resfriada ou congelada, produtos de cacau e café, certas frutas, vegetais e nozes e também fertilizantes foram zeradas. Na última sexta-feira, dia 14, o governo norte-americano já havia anunciado a retirada das tarifas globais de 10%, mas alguns setores brasileiros ainda contavam com 40%. Segundo o texto, a Casa Branca considera que houve progresso inicial nas negociações conduzidas em uma conversa por telefone Trump e Luiz Inácio Lula da Silva em 6 de outubro. O diálogo abriu caminho para uma revisão da medida punitiva adotada sob justificativa de políticas do governo brasileiro que representaria uma ameaça incomum e extraordinária à segurança pública e interesse econômico dos Estados Unidos, é o que diz aqui a reportagem do portal Metrópolis, tá bem? A ordem assinada pelo presidente Donald Trump é válida para produtos que entram nos Estados Unidos a partir de 13 de dezembro. Aí são eles: carne bovina, inclui carcaças, metades e cortes de carne bovina, frescos, resfriados ou congelados em diversas condições. Frutas, vegetais, raízes e tubérculos como tomate, chuchu, castanhas. Frutas diversas, como por exemplo coco, banana, abacaxi, laranja, suco de laranja, congelado ou não congelado, suco de frutas cítricas, café, chá e especiarias, café ou cacau e derivados e também fertilizantes. Vamos lá. E aí começou, né? As celebrações aqui. O setor de carnes celebra a redução do tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil. A Associação Brasileira de Carnes comemora a redução de tarifas dos Estados Unidos sobre a carne bovina, afirmando que decisão reforça
a estabilidade do comércio. Vamos para frente. Tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil foi feito sob pressão para livrar Bolsonaro. A ordem de Trump reduz parte da tarifa de 40% criada sobre argumentos de proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro de caça às bruxas. Vamos ver como é que está essa matéria aqui do portal Metrópolis, para você que está acompanhando aqui o nosso programa. A ordem executiva publicada nesta quinta-feira, dia 14, pela Casa Branca, que reduz parte do tarifaço sobre alguns produtos agrícolas impostos ao Brasil, nessa quinta-feira, dia 20/11, né? Estão doidos aqui o portal Metrópolis. Vamos lá? O presidente dos Estados Unidos justificou na época a importação de tarifas extras, a imposição, né, de tarifas extras de 40% ao Brasil, com a afirmação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro era alvo de uma caça às bruxas no país. A nova medida assinada por Trump retira produtos agrícolas da lista de sobretaxa, mas mantém o estado de emergência a maior parte das tarifas vigentes. A redução afeta itens como carne, café, cacau, frutas, vegetais e fertilizantes, que deixarão de pagar a alíquota de 40%. Tal mudança passou a valer da meia-noite e 1, ou passará, né, de 13 de novembro, tá bem? No horário da Costa Leste. Importadores que pagaram a tarifa após o decreto poderão solicitar reembolso à alfândega norte-americana. Segundo o governo dos Estados Unidos, a flexibilização ocorre após um progresso inicial nas negociações. É o que está dizendo o portal Metrópolis. Mas tem algo aqui, tá, que eu quero destacar para você. Deixa eu ver se já está no momento. Não, vamos falar aqui do cachaceiro, né? Estou feliz, diz Lula, sobre redução do tarifaço anunciado por Donald Trump. Lula participou nesta quinta-feira da abertura do Salão Internacional do Automóvel em São Paulo. Tava dando pulinho de alegria. Itamaraty prevê fim das tarifas de Trump até o início de dezembro, acabar tudo, né? Agora eles já estão fazendo previsões. Agora, ó, CNN, análise de Lorival Santana. Esse Lorival Santana é um jornalista que ele tem acertado tudo o que tem acontecido nos Estados Unidos da América. E ele, mesmo sendo da CNN, não é o cara que vem passando pano para o governo de Lula. A análise dele, retirada de tarifas ao Brasil, foi uma decisão unilateral de Donald Trump. Segundo a análise de Lorival Santana, da CNN, a medida que beneficia café, carne e outros produtos brasileiros foi motivada por pressão interna e não por negociações bilaterais. É aqui que a petezada chora. É aqui que a petezada senta no tomate. O presidente dos Estados Unidos... Peraí, é a mesma coisa, né? O analista de política da CNN afirma que a ordem surgiu após uma reunião realizada há 10 dias entre Trump, o secretário do Tesouro Scott Bessent e o representante do comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. Durante o encontro com o presidente, declarou que essas tarifas contra o Brasil são páginas viradas, citando a pressão que os preços desses produtos exercem sobre o custo de vida nos Estados Unidos. Embora a carta oficial sugira que decisão seja fruto de negociações com o governo. Lembra que até aqui todas as matérias que eu trouxe para você fazia questão de no final dizer que era fruto de uma negociação com os Estados Unidos? Olha o que a CNN está dizendo. Embora a carta oficial sugira que a decisão seja fruto de negociações com o governo do presidente Lula, fontes indicam que as conversas entre o secretário de Estado americano Marco Rubio e o chanceler brasileiro Mauro Vieira foram superficiais e sem avanços técnicos significativos. Segundo Lorival, a menção às negociações entre os dois países seria uma estratégia de Trump para evitar
aparência de recuo em sua política comercial. Tá ouvindo aqui? Jogada de Donald Trump. Preciso retirar essas medidas. Está dando prejuízo aos Estados Unidos, mas também não posso parecer que sou fraco e que tive que negociar com retirar isso daqui por pressão interna. Presta atenção na análise do Lorival. Tá na tela o vídeo da CNN. Boa noite. Boa noite. Segundo a minha apuração, a aproximação entre Trump e Lula é consequência do desejo do presidente Trump de encontrar uma explicação para ele recuar da estratégia das tarifas, que teve uma consequência negativa tanto do ponto de vista econômico quanto, consequentemente, do ponto de vista político, naquelas eleições estaduais no início de novembro, em que começou uma espécie de rebelião dentro do Partido Republicano e até mesmo do movimento do presidente Trump, o Faça América Grande de Novo. Ele, há 10 dias, teve uma reunião com Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jameson Greer, representante do comércio, e ordenou que fossem retiradas as tarifas sobre o Brasil desses produtos que estão pressionando a inflação, porque os Estados Unidos ou não produzem, como é o caso do café, ou não produzem o suficiente, como é o caso da carne e do suco de laranja. E então ele cita as negociações com o presidente, a conversa com o presidente Lula, não porque essa conversa teve um resultado ou uma influência sobre a decisão dele, que é uma decisão unilateral e baseada em questões econômicas e políticas internas, mas para dar uma explicação para que não pareça que ele esteja recuando. O Trump não gosta desse estigma que foi colocado sobre ele, de que ele sempre recua, sempre volta atrás. Ele não gosta de reconhecer erros, ele não reconhece erros. Então, a aproximação com Lula e a citação dessa aproximação na carta são expedientes usados pelo presidente Trump para justificar o recuo, porque se trata simplesmente disso. As tarifas não estão dando certo em relação a esses produtos. Então, foi uma decisão unilateral. Não há negociação ainda entre Brasil e Estados Unidos. Não há negociação comercial. Houve uma conversa inicial, uma conversa política entre Marco Rubio e Mauro Vieira, mas o Trump, então, cria uma cortina de fumaça, remetendo ao dia 13 de novembro, que é o dia dessa conversa, para dar a impressão de que ele já obteve concessões do Brasil, para mostrar que a estratégia dele funciona. Mas quais são essas concessões? Não existem concessões do Brasil porque não existe negociação comercial. Então, é uma forma dele de se blindar, e é claro que o governo brasileiro embarca nisso, porque é bom tanto para o Trump quanto para o Lula. Meus queridos, entenderam que não é resultado de negociação coisa nenhuma? O Trump usou isso como argumento para não dizer que ele estaria voltando atrás. E só lembrando, meus amores, olha só. Urgente, a lei Magnitsky que Donald Trump teria aplicado contra Alexandre de Moraes em 30 de julho de 2025 ainda continua em vigor. Forte abraço. Comentou Alex Moretti no seu perfil no Twitter. Nós ainda temos ministros sem o visto americano. Nós temos Alexandre de Moraes e a esposa Viviane Barsi e o instituto, foram magnificados. Mas ainda não estão cumprindo. Uma hora a conta chega. Tá? Uma hora a conta chega. Então, meus queridos, eu já vi Lula feliz, eu já vi Gleisi comemorando, eu tô vendo
a petezada, né? Como disse o nosso querido Paulo Figueiredo, né? Segurem as calcinhas, tá? Eu vou até esse comentário, né? Tá aqui, ó, a tuitada do Paulo Figueiredo. É importante a opinião deles, porque são eles que estão lá, né? Nos Estados Unidos, mostrando, né? Para o mundo inteiro o que está acontecendo de perto e lutando ali por sanções ou denúncias contra autoridades brasileiras. Aí está ele, Paulo Figueiredo. Segurem as calcinhas. Trump simplesmente retirou as tarifas de alguns produtos brasileiros, como já tinha feito anteriormente, em busca da redução de preços domésticos em alguns setores onde os Estados Unidos não são competitivos. A tarifa Moraes segue normalmente em 50%. Aviso aos colegas que for para jogar confete na diplomacia de Mauro Vieira, por coerência, terão que fazer o mesmo com o MRE, deve ser o quê, gente? De pelo menos uma dúzia de outros países que foram beneficiados pela mesma medida até antes do Brasil. Paulo Figueiredo, vamos ver aqui agora Alan dos Santos. O que o Alan dos Santos disse? Aqui. Trump não afrouxou com o Brasil. Ele apenas repetiu o que já havia fazendo com vários países. O governo Trump retirou as tarifas sobre produtos agrícolas brasileiros. Por quê? São produtos que os Estados Unidos não são competitivos. A inflação de alimentos estava pressionando fortemente o consumidor americano. O produto agrícola brasileiro é insumo básico da economia americana. Carne, café, cacau, frutas. Isso foi interesse econômico interno americano, não concessão diplomática ao governo Lula. Esse mesmo ajuste tarifário já havia sido dado a outros países antes e segue um padrão da política comercial de Trump: tarifar produtos industriais, aliviar produtos agrícolas. Brasil continua sancionado, ainda há taxas, tá? Ainda há taxas rodando. Aí o Alan dos Santos comentando essa notícia aí. Olha só, ele também, Eduardo Bolsonaro, comentou: a tarifa Moraes de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros é consequência direta da crise institucional causada pelo ministro Alexandre de Moraes, cujos abusos já preocupam o mundo e afetam uma confiança interna no Brasil. É preciso ser claro: a diplomacia brasileira não teve qualquer mérito na retirada parcial dessas tarifas de hoje, assim como beneficiou outros países. A decisão dos Estados Unidos decorreu apenas de fatores internos, especialmente a necessidade de conter a inflação americana e setores dependentes de insumos estrangeiros. Ressalva-se ainda: com eleições legislativas marcadas para 2026, o governo de Donald Trump precisa entregar resultados rápidos para que a população sinta a redução da inflação antes das urnas. Nenhum estrangeiro deseja tarifas, pois elas machucam o exportador. Mas a verdade tem que ser dita: foi a instabilidade jurídica criada por Alexandre de Moraes que abriu o caminho para a tarifa Moraes de 50%, prejudicando trabalhadores, produtores e empresários brasileiros. O Brasil precisa recuperar a segurança jurídica, o respeito às liberdades. Sem isso, não haverá crescimento duradouro em relações internacionais confiáveis. Parabéns ao Eduardo Bolsonaro. Se você pegar o comentário do Eduardo, se você pegar o comentário do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, vai na mesma linha, inclusive do comentarista da CNN que eu trouxe aqui para você. Não é uma vitória de Lula, não é uma vitória da diplomacia
do governo brasileiro. O que houve é que os Estados Unidos está precisando de alguns produtos e tais produtos Donald Trump teve que recuar, pensando até nas eleições de 2026, que é a eleição do parlamento, onde o Trump não pode, sofrer uma derrota, deixando a esquerda prosperar. Ele tem que fazer o maior número no parlamento, agora em 2026. Muito bem, meus queridos. Presta atenção. Alan dos Santos. Trump tem condições de expor o Foro de São Paulo, mas a direita brasileira segue adormecida. Qual que é aí o raciocínio de Alan dos Santos, jornalista que vive nos Estados Unidos? É o que eu vou trazer para você agora no Abordo Notícias. Está aqui comigo, comenta 22. Comente 22. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de fortalecer o nosso programa, contribuir com o Pix aqui, abaixo do microfone do Gordinho, você ajuda muito aqui o nosso canal. Na tela, Alan dos Santos. Que o arco das ações do Trump termina tendo alvo o Foro de São Paulo. Entende-se Foro de São Paulo? Petro, na Colômbia, Lula, no Brasil, Cuba, com Dias-Canel, Nicarágua, Venezuela. Ou seja, essas ações começam com barquinhos e vão terminar depondo tiranos e ditadores. Sabendo disso, os deputados têm que ter consciência de como atuar dentro desse arco, desse horizonte. Se você sabe, Max, que alugar um carro para você aqui o resultado disso vai ser que você vai sair daqui, vai para Miami, todo o trajeto você já sabe o que você precisa fazer. São 3 horas daqui para Miami, então eu preciso parar para botar gasolina, comprar um biscoito, fazer um xixi no banheiro. Você sabe as etapas. Sim. Os deputados estão tão perdidos que eles não sabem onde eles querem chegar. Eles não sabem. Essa história de a gente quer resgatar o Brasil é muito genérico. Resgatar como? Onde? Começando por onde? Qual o objetivo? Onde você quer chegar de modo concreto e real? É a mesma coisa da pessoa que vira pra você e fala assim, pô, dá um tijolo aí que eu quero construir uma casa. Que casa? Onde? Casa na praia? Casa no campo? Quanto de tijolo você precisa? Não sei, não fiz o cálculo ainda. Os deputados estão assim. Eu não posso exigir isso do povo. O povo tá ralando, trabalhando. Mas do deputado, do senador, dos políticos, eu tenho de exigir isso. Onde você quer chegar, meu irmão? É isso. De modo objetivo. Onde você quer chegar? Porque aí eu te digo o que significa essa sirene brilhando aqui no Mar do Caribe com o Gerald Ford. Aí eu te explico por que tem uma sirene lá fora. Se você explicar pra mim onde você quer chegar. O pessoal ainda trata como se o Brasil tivesse algo de normal. Como se a gente ainda tivesse um sistema de normalidade. Sabe, o sistema político, democrático, onde as leis funcionam, onde as leis vão ser aplicadas, onde o judiciário vai julgar conforme as leis. É isso que eu não tô... Muito bem, meus queridos. Tá aí então o comentário, não é? Não estão sabendo explorar. Não estão sabendo explorar. Trump tá aqui, do lado, né? Ele está aqui no Mar do Caribe, bem próximo da gente. Vai pegar o Maduro. Maduro pode dar com a língua nos dentes. Maduro pode entregar o Foro de São Paulo. O Trump quer pegar o Foro de São Paulo. Esses esquerdistas aí, filhos de Satanás. E os parlamentares brasileiros? E a direita brasileira? Parece que estão perdidos, meus queridos. Não estão sabendo explorar. Mais uma vez eu vou falar. Abre-se uma janela de oportunidade agora para que a direita venha com tudo, mas botando pra ferrar sobre a anistia, porque há aí uma desestabilidade do governo Lula dentro do Congresso Nacional. 370 parlamentares votaram para passar o PL aí da antifacção, tá bem? Lula já entrou em atrito também
com o Hugo Mota por conta disso, dessa derrota acachapante. Lá no Senado Federal, Alcolumbre está insatisfeito com a indicação do Jorge Messias. Então as coisas tendem a caminhar para que a direita aproveite esse momento. Nós temos tudo, presta atenção, gente. A gente tem tudo na mão. Tudo na mão. A gente tem o Trump aqui do lado, querendo pegar o Foro de São Paulo, como disse o Alan dos Santos. Nós temos uma tarifa dos Estados Unidos sobre o Brasil, que continua ainda, alguns produtos foram retirados. Ministros continuam sancionados. Alexandre de Moraes continua sancionado pela Lei Magnitsky. Então nós temos uma janela de oportunidade para jogar a anistia, que vai trazer benefício até para o Brasil, porque com a anistia encerra aquilo que Donald Trump chamou de caça às bruxas. Com a anistia encerra a perseguição política a Jair Messias Bolsonaro e devolve à direita, devolve a oposição ao pódio eleitoral para 2026. E, meus queridos, eu espero que a partir da semana que vem, né, já estamos na sexta-feira, eu espero que de fato a direita venha com força, arregaçando em cima dessa anistia, convocando o povo para ir para a rua. Vamos implorar, vamos gritar por anistia. A lei determina que Bolsonaro cumpra pena em quartel militar. É a reportagem da Oeste que eu vou destacar aqui para você. Aliados do ex-presidente defendem reclusão domiciliar, é claro. Enquanto o STF se movimenta para transferência para Papuda. É o sonho deles, né? É o sonho deles. Coisa que nós não queremos, não é? Ô, gente, dá um like aí, comenta, por favor. Deixa um comentário aí, 27. Tá bem? Comenta 27 aí, dê essa moral aí pro seu amigo gordinho, tá? Isso fortalece demais aqui o canal. Eu vou continuar nessa matéria aqui, ó. Presta atenção. A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Damares Alves, entre outros 3 senadores, divulgaram um relatório que aponta violações de direitos humanos na Papuda e defende que Jair Bolsonaro cumpra eventual pena em prisão domiciliar por causa do estado de saúde. Porém, de acordo com a apuração do Poder 360, portal de notícias, o Estatuto dos Militares obriga que militares condenados cumpram pena em organização militar, sob comando de oficial de patente superior. A pena de Bolsonaro é de regime fechado. A Justiça admite prisão domiciliar a militares apenas no semiaberto, quando não há vaga na unidade adequada, que não se aplica ao caso. Integrantes do Supremo Tribunal Federal afirmam que conceder domiciliar depois do transitado em julgado criaria exceção inédita em 45 anos e desmoralizaria o processo. Olha só o que a Oeste está trazendo, né? Já estão inventando, arrastando aí uma maneira de fazer com que o Bolsonaro não cumpra prisão domiciliar. Olha só. Presta atenção, hein? O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Cumpre prisão domiciliar provisória depois de supostamente descumprir medidas cautelares. Então, meus queridos, tá aí então, tá? O que a lei diz é que Bolsonaro tem que cumprir a pena num quartel. E piora a situação, né? Piora a situação. Talvez a ida à Papuda, de lá eles retirem ele numa prisão domiciliar e a prisão dentro
da área militar, ela não pode ser transferida para uma prisão domiciliar. Olha só o que diz a matéria, tá? Então, meus queridos, como eu estava falando para vocês, a gente precisa de um respiro, que haja, tá? Que haja aí a anistia ampla, geral e irrestrita. É o que o povo brasileiro pede, minha gente. É o que o povo brasileiro está clamando. Está completando 2 anos pela morte do Clezão. Para esse aqui não há mais, tá bem? Não tem anistia para esse. Esse aqui já passou, né? Dessa para outra vida. Não há mais anistia para ele. E nós lamentamos, né, a morte do Clezão. Morte de Clezão completa 2 anos sem justiça à família. Não temos resposta de nada, diz a viúva. Clériston Pereira da Cunha, preso no 8 de janeiro, morreu na Papuda em 20 de novembro de 23. Mesmo com parecer da PGR pela soltura. Gente, isso daqui foi o caos, né? Isso daqui foi o caos. A Procuradoria-Geral da República dizia: liberte o Clezão. Médico já havia emitido relatório dizendo que ele não pode ficar preso. Há a possibilidade de um mal súbito. Há a possibilidade dele morrer na prisão. Mas não. Alexandre de Moraes não fez a análise do pedido de liberdade. Para que ele pudesse cumprir prisão, né, domiciliar, que pudesse buscar um ambiente melhor e até mesmo um ambiente com condições melhores para tratamento próximo da família. Lamentamos a morte de Clériston Pereira, nosso querido Clezão, o patriota Clezão. E meus queridos, vocês devem se lembrar de toda aquela treta que teve com a Carol Campagnolo, que é a deputada estadual lá de Santa Catarina, que se levantou contra Jair Messias Bolsonaro. E agora eu vou juntar um pouco de treta, entendeu? A gente tem o Nicolas Ferreira, de uma certa forma, um pouco distante de Bolsonaro, digamos assim. Eduardo Bolsonaro cobrando. Nicolas, e aí, meu? A gente tá percebendo que você tá se afastando. Foi cobrado lá atrás um reforço do Nicolas através das redes sociais, mostrando aquilo que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos. E agora, depois, né, dessa situação do Nicolas, a situação da Carol Campagnolo, sentando a madeira no Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro está preso porque cometeu estratégias erradas, criticando a situação do Bolsonaro ter indicado o filho para disputar a vaga no Senado lá em Santa Catarina. E eu vou dizer um negócio para Carol Campagnolo: o homem, é o cara, ele faz o que ele quer. Exatamente, é desse jeito. Bolsonaro, ele tem esse cacife, né? Ele tem amparo para indicar o filho para ser sim o senador em qualquer estado. Só que aí eu quero juntar as duas tretas, que a gente teve aí há 2 semanas atrás. E vou simplesmente mostrar para você que as tretas estarão juntas. Olha aí. Sessão dedicatória em Florianópolis. O Nicolas
tem um livro, né, com a Carol Campagnolo, e eles estarão juntos, né? Agora, dia 21, na igreja Palavra Viva Church, em Santa Catarina. Lá estarão juntinhos, numa sessão de dedicatória em Florianópolis. Ana Campagnolo e Nicolas Ferreira estarão juntos. Um senta a madeira no Bolsonaro. O outro está distante do Bolsonaro. Pessoal me corrigindo aí, né? Não é Carol, é Ana. Desculpa, não é a Carol, é a Ana. Me perdoe, tá bem? Importante que vocês entenderam, né? E me corrigiram aí. Obrigado. A tempo, né? Antes de eu trocar de assunto. Então aí está a Ana Campagnolo, beleza? E toda aquela treta lá por conta do Carlos Bolsonaro. Que eu não entendi nada. Porque desta vez nós vamos votar em 2. Não é isso? Em 2. Em 2 senadores. Então, se você não quer votar, aliás, se você vai votar no Carlos, vote na Carol. Agora sim é Carol, né? A Carol Detone. Vote na Carol Detone. Não é isso? Se você vai votar lá no Amin, que parece que o PL também vai apoiar, que é o candidato também lá do Jorginho Melo, você pode votar no Amin, no Carlos, ou no Amin, na Carol Detone. Não, eu não entendi muito essa... Isso pra mim, gente, é só pessoas que estão se revelando. Bolsonaro está preso, Bolsonaro está incomunicável, Bolsonaro está condenado. É aquela hora do tipo, opa, preciso fazer o meu nome sem contar agora com o velho. Que o velho já era. Não tô dizendo isso como eu, tá bem, gente? Não sou eu, tá? Não sou eu falando. Então, o que acontece? Eu vou fazer campanha e pedir votos aqui. Eu falei aí do Amin só para vocês entenderem que não há muito motivo para essa treta. Mas eu vou fazer campanha para Carlos e a Carol, tá? Nossa querida Carol Detone. Então, meus queridos, o que acontece? Mas estarão juntinhos lá os dois, né? Cuticute, um tá distante, o outro tá metendo a metralhadora no Bolsonaro. É a direita. Eu falei para vocês aqui, olha para mim. Olha dentro desses olhos inchados aqui desse gordinho, né? Até um pouco né, de alergia a pó, ainda estou reformando a casa. É um cheiro de cola, é um cheiro de verniz, é um cheiro de tinta para todo lado, né? A garganta travando. Mas presta atenção, olha para mim. Eu vou repetir. Eu vim com a direita até aqui e sou um defensor da direita. Sou de direita, conservador, bolsonarista. Também defendo as pautas Deus, pátria, família, liberdade. Tá bem? Isto rege a minha vida, tá? Isto rege a minha vida. Eu acredito em Deus. Eu quero o melhor para a nossa pátria, tá? E luto pelas nossas liberdades. Uma liberdade que me faz vir todo dia aqui falar o que eu quero, o que eu penso. E a mesma liberdade que eu quero que você tenha, a mesma que eu quero que o petista tenha. A liberdade de vir falar. Então, o que acontece? Eu estive até aqui defendendo a direita. Ainda vou continuar defendendo. Mas o que eu estou dizendo para vocês, meus queridos, é que eu não estou nem aí para a direita. Eu quero saber do Bolsonaro. Ai! Não, quem fica nessa de ficar defendendo direita, de ficar defendendo a união da direita, você aperta o calo dele, ele vai dizer, o Bolsonaro tem que indicar alguém, né? Porque a direita tá ficando fraca, tem que fortalecer a direita. Já indicar alguém. E o meu candidato é Jair Messias Bolsonaro. E estou com a direita. Mas, meus queridos, eu não vou ficar alisando a direita. Eu não vou ficar alisando essas tretas aqui. Entendeu? Achando isso aqui lindo. Ai, que maravilhoso. Não está nem aí pro Bolsonaro. O outro tá dizendo que o Bolsonaro tá preso porque cometeu estratégias erradas.
Jamais. Eu quero saber do Bolsonaro. O professor Olavo de Carvalho disse isso. Vocês têm que lutar pelo Bolsonaro. Levou 60 anos para termos um presidente de direita. Um presidente de direita, não. Um presidente conservador. Aí o professor Olavo de Carvalho falava o seguinte: não é a direita, é o Bolsonaro. Não é a direita, é o Bolsonaro. Não é a ideia, é o homem. Não é a ideia, é a pessoa. E eu concordo com Olavo de Carvalho. Bolsonaro trouxe a direita no peito até aqui. Então, em nome de... quando isso daqui estava bem alta, né? Esses dois aqui, a gente falávamos aqui no programa. Questão de 10, 15 dias atrás. Fábio, você tá dividindo a direita. Porcaria nenhuma! Eu não estou dividindo o que está dividido, bosta nenhuma. E tô nem aí pra direita. Vou ficar blindando, não vou colocar na capa do vídeo, não vou fazer uma live falando. E os caras estão lá, metendo o pau no Bolsonaro. E o outro não defende, o outro não ajuda, não compartilha nada. Aí no dia que o Eduardo Bolsonaro mete uma bomba, o Nicolas tá se distanciando da gente. Aí ele coloca um vídeo. Tô com saudade do Bolsonaro, umas 15 fotos. Né, umas 10 fotinhas e tal, musiquinha romântica. Tô com saudade do Bolsonaro. No dia, o cara resolve dizer que tá com saudade do Bolsonaro. No dia que o Eduardo explodiu contra ele. E como eu disse, eu não tô nem aí pra... não vou ficar mostrando isso porque eu sou de direita, quero blindar a direita. Não! A esquerda não briga, Fábio. Briga! Se você fosse de esquerda, você ia estar reclamando que a esquerda briga sim. Não vem com essa conversa pra cima de novo, que a esquerda briga. Não vem, não. Briga sim. E aí, não vou ficar passando pano. Fábio, eu sei, gente, eu sei o meu tamanho, eu sei da minha influência, eu sei que os meus vídeos alcançam 30 mil pessoas, 10, 20 mil pessoas. Uma live, a gente, né, no ao vivo aí, alcança 300 pessoas. A gente alcança 150 pessoas ali me vendo no mesmo tempo. Eu sei do meu tamanho. Eu não tô aqui dizendo que eu sou um youtuber que faz 300 mil views, que todo mundo da direita me assiste. Não! Eu sei o meu tamanho. Tá aí, você tá me vendo agora, você sabe quantas pessoas estão assistindo. Então, o que acontece? Na minha pequena célula, no meu pequeno trabalho, eu estou aqui para dizer para vocês que eu não estou nem aí para direita. Bolsonaro trouxe a direita até aqui. Eu quero saber do Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro for preso, se o Bolsonaro não for anistiado e os demais, o que vai ser da direita? Adianta ficar defendendo direita, se a direita perder o líder. Eu quero saber agora do líder da direita. Depois a gente conversa sobre direita. Depois a gente resolve os problemas da direita. Eu quero saber do líder da direita. O que essa turma que diz de direita vai fazer pelo Bolsonaro? Dá pra contar nos dedos. Eu tenho falado isso aqui, vou falar todos os dias até as coisas darem, entender, uma amenizada, até eu perceber que estão valorizando o Bolsonaro. E não por conta de mim. Eu sou uma pequena célula, como eu disse pra você, eu sei do meu tamanho. Eu sei até onde o YouTube me permite chegar. Aqui, meus queridos, Exército desiste de dar férias a Mauro Cid e o agrega de novo a força, o herói. Olha aí, meus amores. Poderiam fazer uma estátua dele e colocar lá na Praça dos Três Poderes, né? Colocar assim, super-herói da democracia brasileira. O que vocês acham, hã? Pois é, meus queridos, o Exército decidiu que só dará férias a Mauro Cid após o STF extinguir a pena do militar no inquérito do golpe. Já estão defendendo aí até um sistema de proteção a ele, não é isso? Dão visto pra ele, envia ele pros Estados Unidos, né? Manda ele pra lá, dá proteção pra ele, não é isso? Proteção, programa de proteção aí ao Mauro Cid, o super-herói da democracia brasileira. Vai lá, faça isso. E agora o Exército desistiu então aí de dar férias a Mauro Cid e o agrega de novo a força, não é? Um honrado militar, um honrado servidor da pátria brasileira, um honrado servidor do Exército de Caxias. Aí está ele,
Mauro Cid. E você não colaborou com o Abordo Notícias, né? Você não mandou um pixinho, você não fez um carinho no gordinho com um pixinho, né? Nem R$1 você mandou. Ajuda, gente. Pelo amor de Deus, dá uma força aqui pro nosso canal. Esse é o Pix. Quem está aqui comigo, comenta 45. 45, ajuda. Ajuda. Colabore. Ajuda, por favor, dá uma moral aí, gente. Não espera até o final do programa, não. Já vai ajudando aí, ô coisa bonita. Coisa de Jesus. Ajuda! Dá uma moral aí no canal. Precisamos de você, minha flor. Vamos aqui. Tá aqui comigo, comenta 45, gente. Rapidinho aqui, gente. A gente já vai dar sequência, tá? Ah, deixa eu ver se tem algum vídeo aqui. Pera aí. Ah, tá tudo bem. Beleza. Presta atenção aqui, ó. Colabore e ajude o Abordo Notícias. Beleza? Então tá bom. A Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo. Lula vai aceitar isso, diz Merz. O chanceler alemão recebeu críticas de políticos brasileiros por dizer que ficou feliz em voltar da COP. Os caras queriam o quê? Que os gringos viessem aqui e não voltassem mais embora? Pegasse uma Índia lá da Amazônia, ou, né, uma belíssima de uma... como é o nome de quem nasce no Pará? Uma paraense? Não é? Numa belenzense, não sei se é esse o nome, me perdoe, me desculpe, tá bem, se eu estiver cometendo qualquer vacilo aqui, tá? Nós queriam o quê? Não, o chanceler arruma um casamento aqui pra ele, e ele fica por aqui e não volta mais embora. O cara disse, tô feliz por voltar pra casa, meu. O cara tá dormindo mal, o cara tá vivendo mal, né, passando uns maus bocados aí no Belém, né? E aí, meus amores, o cara não pode dizer não, quero voltar pra casa, tô com saudade de casa, não pode. Rapaz do céu, eu sou um cara caseiro, meu amor. Sou um cara caseiro. Seja bem-vindo à minha casa, isso aqui é minha casa, é minha sala. Quando tinha o outro estúdio, era aqui em casa também, passo o dia inteiro dentro de casa. Eu vou a São Paulo aqui, não, São Paulo eu gosto, né? Quando eu vou a São Paulo dá vontade de voltar pra casa não, né? Mas eu vou pra qualquer lugar aqui, que não seja São Paulo, a capital eu amo, tá? Aí, né? Aí eu vou em qualquer lugar, vou no Rio de Janeiro, rapaz, eu fico louco com aquele Rio de Janeiro. Aí não vou dizer não, que ai, que saudade de casa, não posso dizer isso. Vocês param de ser mimizentos? Vão cuidar da COP30 de vocês aí, que tá tendo de tudo nessa COP30, né? Rapaz, pegou fogo lá, literalmente, né? Vamos cuidar da porcaria da COP30 de vocês. Tem tudo nessa COP30, meu. Pensa no lugar agitado. Ah, na próxima eu vou pegar meu celularzinho e vou pra lá. Vou gravar conteúdo, fazer minhas lives lá. Não é? Oxê! Tem... Ai, Fábio, você é de direita, vai na COP da esquerda. Rapaz, tem muito conteúdo lá. Gente falando mal e mostrando que tá de ruim, que tá errado. Na próxima a gente faz uma campanha, né, aí pra vocês me ajudarem a ir pra lá. Não é isso? Que tá animado o negócio lá, né? Animado pra caramba. Eu estou, gente, assim, esperando também dar uma aliviada nas coisas aqui, porque eu estou em reforma, né? A gente construiu esse estúdio, daqui passou para outros departamentos aqui da casa. Terminando aqui um departamento, vamos pular pro meu quarto. Umas reformas malucas aqui. E logo, eu tenho um outro canal, tá bem? A gente vai trabalhar esses conteúdos menores, tá? Então, algumas coisas que eu não vou conseguir trazer no programa, eu vou trazer nesse outro canal. Então, logo também vou começar a divulgar esse canal aqui, para você se inscrever lá, tá bem? Então, logo a gente vai estar com esses conteúdos novos. E aqui está o Eduardo explodindo aí a respeito desse assunto. Presta atenção. Você imaginou pegar um avião, horas de viagem, chegar em outro país, provavelmente até com força diferente. Aí você vai usar o banheiro não dá descarga. Muito provavelmente você está dividindo o quarto com mais pessoas, porque o local não tem infraestrutura e não tem hotel suficiente para todo mundo.
Aí você sai dali, constrangido, a depender do caso, vai pra rua e começa a olhar gente sendo assaltada, perdendo o celular, roubo acontecendo. Quando você finalmente chega no local de trabalho, ele é invadido por um grupo de indígenas manifestantes. Como se isso não bastasse, no dia seguinte, o local ainda pega fogo. E aí parece que você não pode nem criticar o local, só os jornalistas brasileiros. É claro que eu estou falando aqui da crítica feita pelo primeiro-ministro da Alemanha. Ele não falou nada demais, ele só repetiu aquilo que os jornalistas brasileiros estavam falando sobre a falta de infraestrutura, falta de energia, falta de água, falta de segurança, falta de basicamente tudo. E agora, esse incêndio. Criticar a falta de organização deveria ser motivo para você melhorar numa próxima oportunidade. Porque quando você sente vergonha daquilo, você não quer passar por aquele momento de novo. Mas no Brasil, transformam tudo em discurso de defesa da soberania, para enganar vocês, como se soberania fosse colocar o seu próprio povo para não ter saneamento básico e ter que ficar o dia inteiro olhando para o cocô que acabou de fazer. É, bonito, né? O cara, né? Gente, pelo amor de Deus, se o cara foi chamado de nazista, velho, porque o cara é alemão e foi chamado de nazista, gente. Essa turma não tem vergonha na cara mesmo, né? Não tem vergonha na cara. O Eduardo Paes chamou o cara de nazista. Apagou! É tão, né, covarde que ainda apagou o post. Chamou o cara de nazista. Não, meu, o cara só falou que né, não gostou de Belém, tava com saudade de casa. Rapaz, com todo respeito a Belém, aqui no Brasil tem muitas cidades que é melhor do que Belém, meu. E acabou. Aí você vai ver, tem hotéis melhores, tem comida melhor, tem pontos turísticos melhores e com todo respeito a Belém, meu. Tem lugares que é melhor do que Belém, cara. Do mesmo jeito que eu vivo numa cidade do litoral, uma cidade daquele jeito assim, que eu não vivo muito a minha cidade, né? Mas se você fosse pensar assim, ai, quando eu ficar velho eu quero morar no litoral. Vem pra minha cidade. Vem morar aqui. Se você quiser viver aquela vida tranquila, cidade com menos de 100 mil habitantes, cidade pequena, você vai no supermercado, vai na feira, todo mundo se conhece. Aí quando você quer molhar o bumbumzinho, você vai lá na praia. Eu não vou muito. Aí quando eu quero agitação, eu vou pra São Paulo, é tudo pertinho, um lugar maravilhoso. Mas tem lugar que é melhor do que aqui, meu. Claro que tem. Esse povo da esquerda, mano, tira a gente do sério, não tira? Tira a gente do sério. Tira a gente do sério. E ontem foi dia, né? Ontem eu encontrei um na rua aí. Aqui, ó. Estados Unidos discutem acordo de paz que reduz território da Ucrânia. Proposta envolve cessão de áreas de Donbass. O país foi atacado pela Rússia na quarta-feira, dia 19. Trump tá doido para consolidar essa negociação por paz, um cessar-fogo, o fim da guerra. Isso interessa ao mundo inteiro, não é? Interessa ao mundo inteiro. E até agora o negócio tá meio esquisito. Esperamos, né, que as negociações se estendam e que consigam, de uma certa forma, trazer a paz para a Europa. Trazer a paz aí para a Europa. A situação continua tensa. Espero que os Estados Unidos ajude o mundo, né, os países aí consigam, né, fazer aí algo de bom para poder encerrar essa guerra, tá? Os Estados Unidos ainda continua firme, atuante, para poder explodir contra o Nicolás Maduro. O negócio tá pegando pro lado deles aí e vai continuar pegando fogo, tá? Eu vou trazer o Alan dos Santos falando sobre a boa e velha mídia, né? Pois é, meus queridos, na tela do A Bordo. Presta atenção aqui. Isso daqui é para você raciocinar numa situação. Meu conselho, quando você ouvir as falas do Alan dos Santos, valorize esse canal chamado A Bordo Notícias. Valorize o canal do Alan dos Santos chamado Timeline, Conversa Timeline, Revista Timeline. Valorize. Porque, meus queridos, eu sempre pensei exatamente o que o Alan tá falando. No ar. Presta atenção. Aqui, Luiz Felipe de Orleans Bragança,
Tem uma lista grande. Eu conheço muitos deputados que eu tenho certeza absoluta. Jordi, que é uma galera que é séria, né? Carol de Tone. E tá disposta a apanhar. O O Sanderson. O problema é muito isso que o Max acabou de falar. Eles dão mais crédito à impressão da grande mídia, ou da velha mídia, do que da mídia independente. Eles dão mais crédito à análise da velha mídia do que o que nós estamos falando. Eles pensam assim, não, porque assistir a timeline é como assistir algo dentro da bolha. E como eu preciso pensar fora da bolha, então tem que ouvir o que os caras estão falando. E aí ele fica ali naquela de tentar sair fora da bolha, pensar fora da caixinha, ouvindo o inimigo, querendo aparecer na casa do inimigo, que é o caso, por exemplo, de Damares e tantos outros, que eles não vão pra mídia independente, mas por nada no mundo. Não vão. Não vão. E a gente convida, tá? Já convidou várias vezes. E eles preferem ir pra mídia mainstream, a velha mídia, do que ir pra mídia independente. Mesmo que os números já comprovados de que a mídia independente hoje dá uma surra na velha mídia, isso já está comprovado por números, mesmo assim, eles insistem. E aí ontem, né, teve um seguidor amigo meu, Clark, acho que é um menino que tá sempre noticiando que a gente coloca lá no X, ele foi bloqueado pelo Nicolas, porque ele perguntou, e a anistia? Foi bloqueado. Assim, é dessa maneira que os deputados vão me convencer de que eles estão tendo uma abertura e bom coração para poder ouvir o público? Cara, mesmo com o cri-cri de todos. Uma coisa é você ser jornalista e querer bloquear alguém que tá enchendo teu saco, outra coisa é você ser político. Irmão, é pago por essa gente. É pago por essa gente. E não é gente de esquerda. É alguém que você descolou. O Nicolas não deveria de bloquear o Clark. Que o Clark recorte isso, publique na rede dele que eu vou dar RT lá. Porque assim, não faz sentido isso. Falta essa consciência de que você achando que ouvindo a velha mídia você vai ser o cara bambambam que tá pensando fora da caixinha porque você não tá na bolha, você vai se ferrar. É como o Max falou, o custo do Gerald Ford, $8 milhões por dia. Quantos milhões de reais por dia? 40, né? Se tiver por 6 aí, não tá 6. Hoje tava 5. Não tá 6, né? 44. 40, 5,50. Deu uma subida boa. Bota por 6 aí, vai dar. Vou dar 45. 45. 45 milhões. Um pouco mais de 45 milhões de reais por dia, só pra funcionar. Só pro Trump ficar explodindo barquinho, né? Aham. Só pra o Trump ficar explodindo barquinho. Meus queridos, vamos lá. Tá bem? Vamos lá. O que o Alan falou, é claro que isso não replica a todos, né? Mas quantos desses parlamentares que precisariam ouvir isso? Valorizarem, gente. Valorizarem os canais de direita. Valorizarem os canais de direita, tá? Tem uma galera, dando a vida pra estar aqui defendendo, como eu disse pra você, a direita. Pra estarem aqui defendendo Jair Bolsonaro, defendendo todo mundo. E muitos, né? A própria revista Timeline, outros canais são grandes, já estão batendo a velha mídia. E como ele disse, né? Alguns parlamentares estão, nem aí. Gostariam de ser chamados pelo UOL, pela CNN, e não pela Timeline, não por uma rádio Auriverde. Aí você pega no horário, a Auriverde tá melhor, a Timeline tá melhor do que essas pseudo-mídia, né? Mídia tradicionais. É o que eles acham, né? O que eu acho é que deveriam apoiar mais. Apoiar mais. E o Nicolas, hein? Bloqueando o cara que perguntou de anistia. O cara não perguntou, não xingou o Nicolas, né? Só falou, e aí, e a anistia? Essa semana também o Nicolas foi criticado porque ele disse, né, numa entrevista que fez tudo pela anistia, né? Que já não tem mais muito o que fazer pela anistia. Eu acho que ainda tem muita coisa a se fazer pela anistia. Inclusive, Nicolas, você usar as suas redes sociais e convidar o povo para ir pra rua manifestar pela anistia. Aproveitar essa janela de oportunidade dessa treta do Lula com o Alcolumbre, com o Hugo Mota, de repente esses caras embarcam na anistia. Talvez, né,
os caras também não queiram tretar com o STF. Mas é uma janela de oportunidade. Tem que tentar, meu. Tentar, caramba! Só tentar! Só pegar e descolar a bunda do conforto. Chamar o povo pra rua. Organizar uma manifestação, meu. Quanto custa um carro de som pra colocar lá em Minas Gerais? Faz uma manifestação, Nicolas, e convida o povo. Divulga a manifestação que vai acontecer em outros lugares. Aí vem falar que não tem nada pra fazer pela anistia. Pelo amor de Deus. E ainda bloqueou o cidadão, né? Que foi lá cobrar. O cara foi só perguntar, e a anistia, Nicolas? Levou um bloco. Chegou até aqui, comenta 100, tô aqui, Fabinho. Comenta 100, tô aqui, gordinho, gordinho. Muito bem, meus amores, para você ligado na programação do Aborda Notícias, continuamos juntos e misturados por aqui, meus queridos. Abençoe o nosso canal, fortaleça o nosso programa, como é bom ter você. Você ligado comigo no Brasil, fora dele também. Fico muito feliz em ter você por aqui. Melhor ainda em saber que você pode abençoar o meu programa. Comente agora 100, tá bem? 100, para que eu possa saber que você chegou até aqui. Comente 100, é sempre um prazer ter você na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho. Não se esqueça de ativar as notificações. Não se esqueça, né? Primeiro se inscrever e também ativar as notificações. Verifique se você ainda é inscrito nesse canal, tá? Verifique também se você ativou as notificações, tá bem? Você ajuda demais o nosso programa, ativando as notificações. Divulgue o canal, ajude o Abordo, gente. Pelo amor de Deus, preciso de você. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Muito bem, meus amores, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Se inscreva, ative as notificações, colabore e abençoe o meu canal. Abençoe o meu canal, por favor.